Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Thali, terapeuta energética, sistêmica e integrativa. E aqui eu trago assuntos para te ajudar a elevar a sua frequência, co-criar a sua realidade com muito mais propósito, sentido e conexão com a sua essência interior. E hoje eu vim trazer para vocês 4 dicas de coisas que você pode fazer que vão contribuir para sua jornada de autoconhecimento, de liberação de crenças, para você criar a sua vida dos sonhos. Então vamos lá? A primeira ferramenta foi a meditação. E você pode começar com as meditações guiadas, porque isso ajuda a desacelerar a mente, a gente se reconectar com a nossa essência, se reconectar com aqui e com agora, né? Porque nesse mundo maluco, na correria do dia a dia, a gente acaba caindo no automático mesmo. E a meditação vai te ajudar a voltar para o seu centro, a se acalmar, se equilibrar e com uma cabeça mais organizada, com mais clareza mental, você consegue co-criar sua realidade com mais facilidade, rapidez e propósito. Então, o segredo da meditação é você conseguir observar os seus pensamentos sem se identificar com eles, sem pensar o pensamento, sabe? Então você vai estar lá, vai vir um monte de pensamento, você vai lembrar da luz que vai vencer, você vai lembrar do almoço que tem que fazer, você vai lembrar de algo que aconteceu no seu trabalho, e isso é natural. O importante é que eles passem e vão embora, só não se identificar. No começo é muito desafiador, mas com o tempo isso vai melhorando, a sua mente ela vai acostumando, né, com essa falta de estímulo, você vai se acostumando a manter a sua mente serena. E aí o que vai acontecer é que depois disso você vai começar a ouvir a sua voz interior. Não vai ser mais aquele monte de pensamentos malucos. Vai ser a sua voz interior, os seus guias, seus mentores e a sua espiritualidade se comunicando com você. Você vai acessar muitos downloads, muitas informações sobre você, sobre o mundo, sobre a espiritualidade, coisas que normalmente você não pararia um tempo para pensar. E isso vai fazer com que você tenha muito mais consciência das coisas que você está vivendo. Então você começa com a meditação guiada e depois eu sugiro que você encontre uma frequência ou uma música relaxante que você goste, que te ajude a se conectar e a silenciar um pouquinho a mente, para que você relaxe e entre em contato com a sua voz interior. E depois que você começar essa prática, você vai perceber que você não vai ficar mais sem meditação. Vai virar um hábito, porque isso traz uma paz, você encontra com sentimentos e vibrações que você nunca acessou antes. A segunda prática é a limpeza e o equilíbrio energético. Conforme a gente vai vivendo os nossos dias normalmente, nós vamos vivendo a nossa vida, trabalho, casa, escola, interações no geral, nós vamos perdendo energia, né? E o nosso corpo físico, ele também é movido de energia. Então é muito importante que a gente faça essa recarga energética e também a limpeza energética do nosso campo e dos nossos chakras. Porque conforme a gente vai absorvendo energias, às vezes até mesmo você trabalha em casa, você não tem contato com muitas pessoas, mas os seus próprios pensamentos ficam gravados ali, ficam densificados no seu campo energético. Então é necessário que faça a limpeza desses chakras, desse campo energético, para que você consiga manter a sua vibração elevada, se conectar com as infinitas possibilidades, com as energias boas, sentimentos bons de alegria, de satisfação, de gratidão, de felicidade, de plenitude. Então é necessário que de tempos em tempos a gente faça esse cuidado energético. E nesse ponto você pode procurar um profissional que você se identifique, fazer um reiki ou fazer um equilíbrio energético. Inclusive, se você se conectou com a minha energia, eu ofereço esse serviço de limpeza energética e equilíbrio dos chakras. O link tá aqui na descrição. Também você pode fazer isso de forma autônoma. A intenção desse canal não é manter vocês presos a mim ou a qualquer outros terapeutas. Claro que são muito importantes para contribuir com a sua jornada, mas eu acredito muito nessa busca autônoma, independente. E você pode fazer isso por você, você pode chamar os seus guias, os seus mentores, intencionar uma meditação, como a gente estava falando antes. Existem muitos canais que postam limpezas energéticas. Inclusive, essa semana também vai sair um vídeo de meditação de limpeza e equilíbrio dos 7 chakras.
ativa já as notificações para você não perder. E a terceira coisa que vai mudar tudo na sua vida, em todos os aspectos, físico, material, emocional, mental, é a reprogramação mental. Porque o que acontece? Conforme a gente vai vivendo as nossas experiências, tudo que a gente aprende, tudo que nos é ensinado, vão formando crenças na gente. E muitas dessas crenças são limitantes e negativas em relação à vida, relacionamentos, comportamentos, a dinheiro. Então, se você deseja realmente criar uma vida com mais propósito, é necessário que você faça essa investigação de quais são as crenças que você tem que te impedem de realizar os seus desejos, os seus sonhos e co-criar uma vida mais conectada. Essas reprogramações você pode fazer tanto a partir de afirmações positivas, porque da mesma forma que a gente aprende lá na nossa infância o nome das coisas, então a gente aprendeu que o nome disso daqui é planta. Como que foi? A nossa mãe, nosso pai, nosso cuidador ficou falando várias vezes: isso daqui é uma planta, isso daqui é uma planta, isso daqui é água, isso daqui é roupa, isso daqui é nariz. E a gente aprendeu a partir da repetição. Então, da mesma forma, né, o nosso cérebro tem a neuroplasticidade que está sempre aprendendo, sempre se renovando. Então, as afirmações são novas informações que você está colocando no seu campo mental. Então, existem várias reprogramações gratuitas no YouTube. Também você pode procurar profissionais. Existe a terapia do Theta Healing, que trabalha justamente esse aspecto de reprogramação mental, onde é feita uma investigação dessas crenças, de experiências que construíram essas crenças, e dentro dessa terapia é feita a reprogramação e a substituição desses pensamentos, dessas crenças, por outras que sejam mais elevadas e mais conectadas com o que você deseja para sua vida. Esse é um serviço que eu ofereço. Aqui na descrição tem um link falando reprogramação mental. Você pode clicar lá e me chamar e agendar sua consulta se você quiser esse acompanhamento mais próximo, mais individual, personalizado no seu caso, para o que você deseja criar, o que você deseja trabalhar. E além da construção de uma nova vida, isso vai contribuir também com o seu próprio comportamento, porque quantas vezes você já não se pegou fazendo coisas que você nem sabe por quê, ali totalmente no automático, porque foi a forma que você aprendeu. A reprogramação também, ela vai contribuir com a forma como você se sente, porque os nossos pensamentos criam as nossas emoções. Supor que você tenha uma crença de que homem não presta, e aí você tá desejando e procurando e criando e fazendo afirmação, fazendo visualização para encontrar um relacionamento perfeito, um homem bacana, legal. Mas dentro de você tem essa crença. Você nunca vai conseguir encontrar um relacionamento legal sem destruir essa crença. O que você vai fazer é atrair um monte de homens que confirmam a crença de que homens não prestam. Então você vai atrair homens que são sacanas com você, que não te colocam como prioridade, que não estão disponíveis para confirmar essa crença. E isso em todos os aspectos. Dei um exemplo aqui de relacionamento, mas tem muitas crenças de dinheiro, tem crenças relacionadas à família, a trabalho, a tudo. E as crenças também sustentam a sua percepção de alto valor. O que você pensa sobre você, tudo que você acredita pode estar te limitando e impedindo que você viva a vida que você deseja. A sua realidade, ela é um reflexo do que você tem dentro de você. Então é muito importante que você saiba qual é esse conteúdo mental que está criando a realidade que você vive hoje. A quarta coisa que eu fiz na minha vida, que mudou tudo, completamente tudo, foi conhecer a constelação familiar. A constelação familiar é uma técnica onde a gente acessa as informações dos nossos antepassados. Nós nascemos, assim como recebemos a herança genética dos nossos pais, que é a nossa cor de cabelo, de pele, dos olhos, nós recebemos também essa herança emocional. Então, todas as experiências que os nossos pais, os nossos antepassados passaram, isso ficou gravado ali na nossa genética, num campo que chamamos de morfogenético, que é um campo que une esse clã, essa família, esse sistema familiar. Então, muitas vezes,
nós temos sentimentos, comportamentos e padrões que nós nos vemos repetindo e não entendemos por quê. Eu vou te dar um exemplo aqui de como isso se manifesta na prática. Então, tem um homem que é médico, quando você vai ver, o pai dele é médico, o avô dele é médico, o bisavô dele é médico, e todos eles seguiram esse mesmo caminho. Aqui eu tô dando um exemplo de um emaranhado que pode ser positivo. Então, são informações ali que mantém esse mesmo padrão dentro daquela família. Mas vamos supor que o filho desse homem, tendo toda essa ancestralidade de médicos, decide que ele não quer ser médico, e é o desejo de todos os homens daquela família que esse menino se torne médico, mas ele quer ser músico. E aí, para que ele consiga ultrapassar isso, ele vai ter que olhar para esses antepassados e dizer: eu deixo com vocês o que é de vocês, eu honro o destino e a escolha que vocês fizeram, mas eu escolho o meu caminho, eu escolho o meu destino. E aí ele volta para o centro da história dele e deixa o que não é dele com os antepassados e segue com o que é dele. Eu dei aqui um exemplo simples para que você possa entender, mas isso acontece com dores também. Lá em 2019, na minha primeira constelação familiar, eu fui constelar dinheiro, porque eu estava finalizando um ciclo de um ateliê que eu tinha com a minha mãe e eu queria me abrir para outras coisas. Eu estava num momento em que eu queria sair da casa dos meus pais, queria construir a minha vida, né, independente, queria independência financeira, mas naquele momento não estava acontecendo muito. Eu fazia uns bicos ali com personalizados, né, de uma empresa que eu tinha também, mas não era aquilo mais que eu queria fazer. Porém, eu não sabia ainda para onde ir e eu tinha a sensação de que o dinheiro estava travado na minha vida, sabe? Ele sempre chegava muito picado, muito aos pouquinhos, nunca dava para eu fazer nada grande. Então eu queria olhar para essa relação com o dinheiro e entender o que estava por trás. Na constelação, a gente viu um emaranhado com a família, com a minha bisavó. Era na época da guerra, eu não sei dizer em qual, mas ficou bem claro que tinha um conflito acontecendo ali naquela cidade. Minha avó, ela já não tinha mais um marido, e quem cuidava da casa era um dos filhos, né, que trazia o sustento. Só que nessa época da guerra ele acabou morrendo, né, em trabalho. E aí o que aconteceu? Dentro da minha avó se gerou uma dor profunda de perder aquele filho. E a crença que ela internalizou foi: se eu tiver dinheiro, alguém que eu amo pode morrer. E aquilo aconteceu há muito tempo, há muitos anos, mas estava gravado em mim ainda. Então eu não tinha consciência, eu não sentia que nada de ruim podia acontecer, até porque eu ainda não tinha tanto contato com as minhas emoções, mas eu sabia que tinha alguma coisa que estava travando. Então, quando a gente olhou para isso, percebemos que de alguma forma eu estava emaranhada com essa dor, e por ter essa crença, essa dor profunda dentro do meu sistema familiar, o dinheiro não chegava até mim, porque eu acreditava que se eu tivesse dinheiro, alguém que eu amava podia morrer. Então, a partir daquele momento, a gente fez as correções necessárias. Aí de novo, eu deixo com ela a história dela, eu olho, dou um lugar de honra para essa história, mas volto pro meu lugar, e o meu caminho fica livre para eu me reconectar com essa energia do dinheiro e viver uma vida próspera. E a partir desse momento, muita coisa mudou. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa constelação e como os meus caminhos financeiros se abriram a partir disso. Então eu dei esses exemplos para que você entenda um pouco desses emaranhados e como essa influência é forte na nossa vida. Então eu sugiro que, se você está começando agora seu processo de autoconhecimento, abra uma constelação, vê o que está por trás. Você pode constelar qualquer assunto, né? Eu dei o exemplo do dinheiro, dei o exemplo de profissão, mas você pode constelar relacionamento, você pode constelar até mesmo algum sentimento que você não está conseguindo se liberar. Eu já fiz constelação de ansiedade, já fiz constelação para depressão, para qualquer coisa. Qualquer assunto que você sentir, você pode constelar, porque na constelação é onde você acessa profundamente as suas emoções. E eu tenho um método que se chama imersão de cura sistêmica. Você pode clicar aqui também no link que está na descrição. Se você sente que o seu campo emocional tá pesado, tá precisando de cura, me chama no WhatsApp que a gente conversa.
e marca a sua sessão. Olhar para as emoções é uma coisa muito importante nesse processo, porque a gente passa por traumas, por questões que muitas vezes a gente não sabe como resolver, porque a gente é muito ensinado a aprender, a entender e a usar muito o nosso racional, o nosso mental. Mas ninguém ensina a sentir, a elaborar nossas emoções, nossos sentimentos, as questões que acontecem na nossa vida, no dia a dia. Então é muito importante que a gente, agora como adultos, olhe para essas questões, trabalhe a nossa criança interior, trabalhe a forma como a gente entendeu o mundo e se libere do que é pesado, se libere do que não faz sentido mais para você. E até porque se você não olha para todos esses aspectos que eu falei antes, você não vai conseguir criar uma vida com propósito, uma vida alinhada com você, e dificilmente você vai realizar os seus sonhos com plenitude, com completude, se sentindo plenamente realizado e satisfeito. E eu desejo do fundo do meu coração que essas informações e essas ferramentas tenham feito sentido para você. Então essas são as 4 coisas que eu fiz e ainda faço na minha vida para conseguir criar uma vida com leveza, com paz, com tranquilidade, com alegria, onde eu me sinto plenamente satisfeita e realizada com tudo que eu venho criando, uma vida com mais propósito, mais sentido e com verdade, a verdade da minha alma, do meu coração. E se você também está buscando essa vida conectada, se você sente que você está vivendo uma vida automático, onde você não tem plena satisfação e realização, essas ferramentas podem te ajudar. Se você se identificou com a minha energia e quer se aprofundar um pouco mais, quer um trabalho personalizado, aqui na descrição tem todos os serviços que eu ofereço, tá? Você pode me chamar no WhatsApp pra gente marcar uma conversa, pra gente marcar a sua sessão. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei, deixa o seu comentário aqui, tá bom? Se inscreve no canal que eu sempre vou trazer conteúdos novos. Um beijo no seu coração, fica com Deus e que você crie uma vida muito feliz e em paz.